Sou da igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Vamos orar pela missionária, para a mulher de Deus, pregar a palavra de Deus. Jesus está voltando, viu, irmãos? Jesus está voltando. O Serginho pregou na sexta-feira e ele disse que Jesus está voltando. E Jesus me revelou que está voltando. Guarde a sua coroa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno, soberano, digno de honra e de toda glória. Aleluia. Nesse exato momento estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra através da Tua serva. Desvazia ela de todo o seu eu, e que o Espírito Santo de Deus se manifeste nesta casa. Que todo agir do adversário, potestade, contenda, discórdia, maus pensamentos caia por terra. Aleluia. Que aqueles que entraram aqui ferido, machucado, com o pensamento que não é do agrado do Senhor, que eles saiam diferente, cheio da sua presença. Que eles viajem, aleluia, nas asas da águia. Que ele tenha um sono reparador do justo. Aleluia. Que ele venha ter um particular com Deus na madrugada. Através da palavra da tua serva, Senhor, a qual tu vai usar a boca dela, os lábios dela. Senhor, derrama a tua presença sobre a tua serva. Como disse o teu servo Davi, afasta dela tudo aquilo que é do teu agrado e enche ela da tua presença. Aleluia. Tira toda a preocupação, Pai querido. E que quando ela vier ler a palavra, o Espírito Santo venha bradar dentro do coração dela. E que essa noite venha ser impactada pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor venha exortar, que o Senhor, aleluia, venha curar, que o Senhor venha libertar através dessa palavra, em nome de Jesus, Pai. Todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa contra a tua serva que vai ministrar essa palavra, cai por terra. Todo agir do adversário no mundo físico e espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deleita ela, Senhor, aleluia, nas tuas mãos. Faz o que nós não podemos fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acampa o anjo do lado direito, do lado esquerdo da tua casa, Senhor, ao qual estamos cultuando o teu santo nome. E vai repreendendo todo dado inflamado do adversário. E enche nós com a tua presença neste lugar, Pai. Que seja impactado pelo poder da tua palavra, ao sair ou abrir da boca da tua serva. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu queria salmodiar o Senhor juntamente com a igreja. Salmo de número 4. Aleluias. Amém? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor reparou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamo a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor.
Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que nos tempos em que lhe multiplicara o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Esse salmo, aleluias, foi escrito pelo um dos reis mais conhecidos de Israel, o rei Davi, aleluias, que é um também do que mais escreveu salmos, foi o rei Davi. E ele escreveu esse salmo, Salmo 4, aleluias. E eu estava pesquisando o contexto histórico desse salmo, aleluias. Vai nos dizer que provavelmente seja o mesmo contexto histórico dos Salmos 3. E que contexto é esse, aleluias? O contexto onde a Bíblia relata a história que seu filho Absalão se levantou contra ele para tomar o seu reinado, e todos nós somos conhecedores dessa história. Sabemos que Absalão, com ira, matou o seu irmão, mas por quê? Porque Aminon abusou de sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. E Absalão aguardou aquilo no seu coração e fez uma estratégia e armou um plano até que tirou a vida do seu irmão. E a palavra de Deus vai dizer que ele fugiu e que Davi perseguiu ainda ele por 3 anos. Mas passado este período de 3 anos, Davi saiu do luto e esqueceu do ato, aleluias, que o seu filho fez. E Absalão voltou novamente para Jerusalém, se encontrou com seu pai, e o seu pai novamente, como pai, perdoou o seu filho. Davi perdoou o seu filho Absalão, e Absalão novamente começou a morar em Jerusalém. Só que dentro, aleluias, daquele homem havia, aleluia, um espírito mau, aleluias. Dentro daquele filho a gente vê e conhece a história que dentro dele havia algo mal que levava para os caminhos contrários do Senhor. Logo ele tirou a própria vida do seu próprio irmão. Mesmo por aquele ato que ele tinha praticado, Aminon, nós não temos direito, aleluias, de tirar a vida de ninguém. Nós não somos dono de vida de ninguém. Mas ele, aleluias, odiava por aquele ato e tirou a vida do seu irmão. E aquele homem era perverso. Dentro dele havia um coração mau que se inclinava para o mal, totalmente diferente do coração de seu pai Davi, que era um coração segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer que Absalão era um homem muito formoso, tinha tudo para ser um rei. Ele era muito lindo. A palavra vai nos dizer que desde a cabeça do pé até o fio de cabelo dele não havia defeito algum. Aquele homem não tinha defeito, aleluia. E anualmente ele cortava os seus cabelos e pesava os cabelos dele. E aquele homem era muito vaidoso, cheio de vaidade, o seu coração inclinado pelo mal. E quando as outras tribos vinham até Jerusalém para se aconselhar com seu pai, eles esperavam na porta, aleluia, de Jerusalém, e lá começava a conversar com aquele povo que vinha, aleluia, para ter uma causa julgada com o pai dele. E ele começou a convencer aquele povo de pouco em pouco a se unir a ele. E ele começa a enviar cartas
para todos em secreto e faz uma rebelião, aleluias, e se levanta contra o seu pai, contra o reinado do seu pai, aleluias. E esse é o contexto histórico, aleluias, desse Salmo 4. Davi sai fugido de dentro de Jerusalém pelo seu próprio filho, aleluias. Sabemos que Davi passou a mocidade dele toda sendo perseguido pelo rei Saul. Mas o rei Saul era só um conhecido dele. Mas agora Davi está saindo fugido de Jerusalém, perseguido pelo seu próprio filho, a qual ele cuidou, a qual ele viu crescer, a qual ele ofereceu o seu perdão a ele, deixou ele novamente, aleluias, voltar novamente para o lar, para a sua casa. Tudo bem, aleluias, quando alguém de fora se levanta com você, dói, machuca, aleluias, mas o Senhor sara, mas é mais doído quando é alguém da sua confiança, alguém que você viu cuidar, cuidou, aleluias, cresceu, alimentou, aleluias, e amou, e vê se levantar contra você. É mais doído ainda. Mas o salmista Davi escreve esse salmo, aleluias. Ele diz: eu clamo a Deus, só Ele pode ouvir a minha oração, só Ele pode ver a minha angústia. Só o Senhor seria a justiça de Davi, porque talvez nem os seus homens mais valentes podiam imaginar. Para os seus homens mais valentes, era apenas mais um inimigo que Davi iria ter que lutar, iria ter que pelejar, mas para Davi não, era o seu filho. O seu filho amado, aleluia, a qual ele havia perdoado daquele crime. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz, aleluia: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Tende misericórdia de mim e ouve a minha oração, aleluia. O Senhor é a tua justiça. Talvez se ele chegasse e quisesse contar os seus problemas para os seus valentes não iriam compreender a dor de Davi, mas tinha um, aleluias, que compreende a nossa dor, aleluias. Há um, aleluias, que sabe as provações a qual nós passamos, aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer: tem muitos homens, aleluias, que buscam vaidades e buscam a mentira. Assim era o seu filho, estava buscando as suas próprias vaidades, a própria mentira. Pensava ele que poderia ser maior e mais grande do que seu pai, aleluias. Mas o Senhor Jesus, aleluia, estava separando aqueles que é piedoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai guerrear as tuas batalhas. O Senhor vai fazer separação, aleluia, daquilo que não está te fazendo bem, aleluia, daquilo que está, aleluia, trazendo mal, aleluia. Mas o Senhor vai separar aqueles que são piedosos. E a palavra do Senhor Jesus vai dizendo: irais e não pequeis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Não pague o mal com mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não queira fazer o mal àquele que te persegue. Na caminhada, aleluia, quantas vezes nós somos caluniados. No meio da caminhada, aleluia, quantas vezes nós somos feridos e atingidos por palavras, por calúnias. E muitas das vezes isso rasga a nossa alma. E muitas das vezes isso rasga o nosso coração. Mas nós iremos lá fazer o mal, tomar o mal com o mal? Não, aleluias. Mas muitas vezes é isso que os cristãos estão fazendo. Estão lhe caluniando, aleluias. Estão falando contra a sua vida. Em vez de nós se calarmos,
e nos silenciarmos e esperarmos a justiça de Deus. Muitas vezes estamos fazendo o contrário, estamos indo lá querendo tomar, aleluia, satisfação. Mas isso, aleluias, não é o que o Senhor nos ensina. Isso, aleluias, não é a palavra que nos ensina, aleluias. Porque a partir do momento que você está indo lá, tomando satisfação por seu irmão, aleluias, você já tirou o direito de agir. Ah, você foi lá? Pois agora se resolva você. O seu eu foi maior do que eu, pois agora se resolva você. O nosso eu, por mais, aleluia, que nós estivéssemos certos, por mais do que aquilo esteja falando da gente seja mentira, aprenda a se silenciar e contar para Deus. Não vá, aleluia, querer afrontar o seu irmão, ou querer, aleluia, se justificar, porque não vai adiantar de nada. Espera em Deus. Pois o Senhor Jesus é a nossa justiça. A irmã Elisamar não foi com você. Você não sabe, aleluias. Mas nós que somos cristãos, aleluias, nós passamos por isso. São calúnias, aleluias, que muitas das vezes nos perturba, que faz o nosso coração sangrar, que quer nos tirar a paz. Aleluias. E muitas das vezes nós queremos agir com a nossa própria força. Ah, eu não tenho por que me esconder, eu vou lá porque eu estou certa, eu estou com razão. Ela vai ter que provar agora. Aleluias. Mas aí você perde todo o direito de deixar Deus agir. É tão melhor, aleluia, é tão perfeito quando nós esperamos na vontade de Deus. Aleluia. É tão bom, aleluia. É tão grandioso quando dentro de nós é liberado o perdão por aquele que falou contra nós. É tão bom, aleluia, quanto dentro de nós, aleluia, em vez de nós queremos se justificar ou afrontar o nosso irmão, nós liberamos perdão. Aleluia. Não tem nada melhor, não tem nada mais gratificante, aleluia, em vez de você querer ir lá afrontar e liberar perdão, aleluia. Ai, irmã Elisamar, é muito fácil falar, eu quero ver fazer. É difícil, aleluia. Não é fácil. Ser cristão não é fácil. Quem foi que disse que foi fácil? Nunca foi. É abrir mão mesmo do nosso eu, porque talvez estivéssemos nós com a razão, aleluia. Mas nós não somos nada. Nós não somos merecedores de nada. Na verdade, nós não temos razão de nada. Só Deus. Deus é a nossa justiça. Deus é que pode, aleluia, julgar a nossa causa. E Ele vai dizer: Deus, ó Deus, eu estou sendo afligido, eu estou sendo perseguido, mas o Senhor é a minha justiça. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que dentro do teu coração, aleluias, possa vir, aleluias, liberar perdão. Só Deus sabe, aleluias. E alguns irmãos que andam, aleluias, com você, a sua história. Só Deus sabe, aleluias, as pedradas e as calúnias que falaram contra você. Só Deus sabe. Só você e Deus sabe, aleluias. As lágrimas derramadas no teu quarto, aleluias. Mas Deus não se deixou perder nenhum, aleluias. Poucas pessoas sabem disso, aleluias.
mas o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de nós. Se levantou uma calúnia tão forte contra a minha vida que quis perturbar até meu próprio pai. Eu acho que perturbou mais ele do que a mim. Ele ficou tão perturbado, aleluia. Eu nunca cheguei lá na irmã, porque você está fazendo isso comigo? O que foi que eu fiz para você? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu nunca cheguei para ela, agora você vai ter que provar essas palavras que você está falando, difamando o meu nome. Agora você vai ter que provar. Não. Mas nós devemos seguir essa palavra, aleluia. E no dia de um circo de oração, aleluia, uma irmã estava falando assim: uma pessoa precisa liberar perdão essa noite, aleluia. E essa irmã, aleluia, que estava me caluniando, aleluia, eu fui lá pedir perdão a ela, aleluia. Você possa vir entender o agir de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Porque nós não somos nada. Quem somos nós? O nosso Deus é que é grande, é fiel, é verdadeiro, aleluia. Não deixe as calúnias tirar a tua paz, ou querer bagunçar a tua mente, ou perturbar o teu coração, mas que dentro de ti você possa vir liberar perdão e esperar na justiça de Deus. Porque o nosso Deus é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o salmista vai continuar, aleluias, falando: puseste a alegria no meu coração, mas no que em tempo, aleluias, em que se multiplicava o trigo e o vinho. Essa alegria que o Senhor coloca em nossos corações, aleluias. O salmista, aleluias, Asaf, ele vai dizer que os seus pés quase se desviavam, porque ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperarem. Ele não, ele permanecia do mesmo jeito que estava. E os ímpios enriqueciam. O ímpio tinha tudo, mas ele não, aleluias. Mas o cristão, quando entende a alegria da salvação, aleluia. O cristão, quando tem a alegria da salvação, ele pode estar passando por dificuldade. Dentro da casa dele pode até estar faltando pão. Dentro da casa dele não pode ter nada, mas quando ele tem a alegria da salvação, aleluia, ele está completo. A alegria dele é completa, aleluias. E nós não vamos mentir, aleluias, nem, aleluias, querer fingir aquilo que nós não somos. Mas muitas das vezes, às vezes queremos se perturbar com as contas. Ah, Senhor, porque a situação não muda, porque todo ano é a mesma coisa. Espera no Senhor. Espera na justiça de Deus. Alegra o teu coração, aleluias, porque a presença do Senhor Jesus vale mais. A presença do Senhor Jesus vale mais do que as riquezas dessa terra. A presença do Senhor Jesus vale mais do que o ouro e a prata, aleluias. A presença dele vale mais. A presença dele vale muito mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E ele vai, aleluias, terminar esse salmo, aleluias, depositando a sua confiança em Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só em tu, Senhor, me faz, aleluias, habitar em segurança. Davi estava sendo perseguido ou não? Davi estava passando, aleluias, por uma perseguição, por uma provação ou não? Só Deus
Deus sondava e conhecia a angústia que estava dentro do seu coração. Mas Ele vai terminar: em paz me deito e logo pego no sono, aleluia, porque o Senhor me faz repousar e habitar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem te perturbado? O que é que tem tirado o teu sono, igreja? O que é que tem arrancado a tua paz? Confia no Senhor, aleluias. Se deleita nele e crê, aleluias, que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça, aleluias. Quando você entender e compreender que você não precisa se justificar, quando você entender e compreender que você não precisa se explicar, você vai viver em paz, aleluia. Quando você entender e compreender que quem justifica a tua causa é Ele, você vai viver em paz. Quando você entender e compreender quem peleja as tuas causas, você vai deitar a tua cabeça no teu travesseiro e vai repousar em paz. Então tira o teu ego, tira o teu eu, não vai caçar briga com ninguém, não vai querer caçar com conversa com ninguém, mas espera e confia em Deus, aleluia, porque Ele vai te honrar. Mas quando você quer agir, aleluia, com as suas próprias forças, com o seu próprio eu, aleluia, não espere Deus resolver para você, porque Ele não vai. Fique em silêncio e espera a providência do Senhor Jesus, porque é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço a oportunidade nessa noite. Amém.